Olá, bem-vindo a mais um Notícia Jato, o nosso resumo semanal do que aconteceu na aviação no Brasil e no mundo. No programa de hoje tem assuntos bem interessantes, por exemplo, Portugal está mais próximo de adquirir o Super Tucano da Embraer e também no Rio de Janeiro o uso de drone, esse drone doméstico que é utilizado geralmente para filmagem, mas para lançar granada, parece que é um reflexo aí das ações táticas que estão acontecendo na Ucrânia e na Rússia no conflito ali no leste europeu. E parece que os cariocas das grandes favelas, principalmente as facções principais, têm utilizado bastante também. Então, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria te agradecer por estar aqui comigo e também a da Sofalco, que é uma empresa do grupo da Aviation que há quase 30 anos tem apoiado a Aero Magazine em quase todas as suas iniciativas e está aqui sempre conosco no Notícia Jato. Então, vou fazer aquela contagem regressiva bem rapidinho e já volto para a gente tratar de todos esses assuntos. São 10 segundos e eu já volto. Então, de novo, obrigado, Adason, e você. E se por acaso você não for inscrito, se inscreva aqui no canal e não esqueça de deixar os seus comentários sobre as principais notícias que tratamos aqui. Então, vamos falar da primeira, que eu acho bem interessante, que é essa questão de Portugal estar bem próximo de adquirir o Super Tucano. Algo até interessante dessa notícia é que além de Portugal, se isso daí for confirmado, vai se tornar o primeiro operador europeu do Super Tucano, também marca a entrada do Super Tucano dentro de uma força da OTAN. A OTAN, ela tem regras ali bem específicas para emprego de aeronaves e também emprega alguns sensores e sistemas exclusivos da aliança. Então, isso vai exigir que o avião seja finalizado em Portugal. Aliás, é parte até do acordo, parte dele ser montado lá em Portugal. E nesse caso seria basicamente a questão de eletrônica e alguns sistemas embarcados, o que também do futuro poderá permitir que a Embraer tente novos contratos dentro do continente, por exemplo, buscando nações que necessitam de um avião de ataque leve ou um treinador avançado com baixo custo operacional, comparando ele basicamente com os aviões similares, mais a jato. A diferença de custo do Super Tucano é considerável e sua capacidade de emissão é bem elevada. Muito se discute até no Brasil essa questão, se compra ou não uma aeronave a jato ali, de ataque leve ou treinador avançado, mas é justamente aí que o Super Tucano nasceu lá nos anos 1990 e entrou em serviço no início dos anos 2000, justamente para preencher essa lacuna e oferecendo uma aeronave realmente muito capaz, mas com custos bem menores, e Portugal está justamente de olho nisso, para manter a sua força com uma capacidade considerável, mas sem grandes investimentos, seja na aquisição da aeronave ou também na operação. Então, tomara que dê certo, mostra que o Super Tucano continua fazendo sucesso ao redor do mundo. Lembrando, ele é utilizado por várias forças aéreas e até recentemente era utilizado pelo Afeganistão, até o Talibã tomar de novo. Aparentemente, todos agora estão sem capacidade de voo, mas até o Afeganistão utilizou o Super Tucano. Outra notícia, essa já falando um pouquinho de Rússia, e também bem impressionante, é que um SSJ-100 ou Superjet, se você preferir, aquele avião comercial criado pela Sukhoi, ele sofreu um acidente fatal quando estava fazendo um voo de translado. Ele se acidentou bem próximo à cidade de Moscou, ele caiu perto ali dos arredores e não deixou o sobrevivente. Porém, ele estava fazendo, na verdade, um voo de translado só com a tripulação e era um avião que desde 2014, quando ele foi entregue, era operado, pela Gazprom, que é a estatal russa de energia. Ele teria ali sofrido um acidente durante esse translado e ele já estaria supostamente com uma falha. Era por isso até que ele estava indo para os arredores de Moscou para fazer manutenção. A Rússia tem passado por uma situação bem complicada recentemente, desde que começou a guerra com a Ucrânia, já que ela sofreu uma série de embargos internacionais, não só por parte do Ocidente, mas empresas do Oriente também, Japão, Coreia, etc., também acabaram ali vetando bastante a importação e exportação de produtos para a Rússia. E no caso da aviação, isso se tornou bastante grave mesmo no Superjet, já que ele era uma aeronave criada em parceria com empresas ocidentais e acabou sendo vetado grande parte dele de ser adquirido. Então, parte de motores, de aviônica, de sistemas acabaram sendo proibidas. Mas antes mesmo da invasão da Ucrânia, a Rússia já tinha ali projetos para trabalhar numa versão que é essa apelidada de New, que é NY mesmo, de novo, que é uma versão que vai ser totalmente russa. Então ele vai trocar motores, vai trocar todos os sistemas 100% para a tecnologia russa. O problema, como falei lá atrás, em 2022, aqui no Notícia Jato, isso não é um processo simples. Não é você simplesmente tirar um produto, a peça do A e colocar a B, já que isso significa que vai ter que fazer um reprojeto, geralmente essa peça nem existe, vai ter que projetá-la, certificá-la e aí sim colocar, e além do custo que é bem elevado. E no momento a Rússia passa por sanções bem severas e acabou ali
atrapalhando um pouco até a questão econômica. E não por acaso, a aviação russa tem sofrido bastante. E o Superjet, já antes mesmo de 2022, já estava nessa pegada de se tornar 100% russo. A questão é que não está pronto. E os aviões que estão voando hoje, alguns já estão paralisados por falta de componentes. E quem sabe agora, com essa versão 100% russa, eles consigam colocar a operação normal. Mas o interessante também é que as mesmas companhias aéreas russas, por exemplo, a Aeroflot, jamais demonstrou interesse real nesse avião. Ele era bastante caro e a sua capacidade era relativamente baixa pelo custo operacional. Então ele tinha um porte basicamente um A318/19, um avião bem grande, mas com uma capacidade de transporte bem pequena. Era para ser um avião regional, mas ele acabou se tornando maior e mais pesado do que deveria para a capacidade que ele oferecia. Ou seja, ele se tornou pouco atrativo. E no exterior, que era justamente a ideia dos russos de oferecer ele, globalmente acabou não dando certo. Apenas uma empresa do México operou o avião, mas ela sofreu muito com pós-venda, que aliás é um problema muito sério dentro da indústria aeroespacial russa há muito tempo. Desde o final da União Soviética, ele sofre com essa questão de vender o produto e não conseguir fazer um pós-venda adequado. Tanto que essa empresa russa, a Interjet, acabou aposentando o avião e ninguém ao redor do mundo teve interesse. Apenas alguns países ali próximos da esfera de política e influência de Moscou que adquiriram, mas também pontualmente. Mas mesmo na Rússia, ele acabou não tendo muito sucesso e infelizmente agora um acidente, provavelmente relacionado à questão de manutenção, mas não está claro ainda, já que as investigações estão em andamento e é na Rússia, então vai ser pouco provável que nós receberemos uma informação completa e se é que vamos receber da investigação do que aconteceu por lá. Agora, uma notícia boa e bem interessante também é que a Gol e a Azul, dentro desse processo aí de code share que eles fizeram, anunciaram 40 novas rotas ao redor do Brasil. A ideia, basicamente, é ampliar aquele acordo de cooperação comercial firmado no mês de maio para manter as duas empresas operando aí da melhor maneira possível. Lembrando, a Azul está num momento ainda delicado, mas com as contas em dia, e a Gol tem passado pelo processo de recuperação judicial baseado no capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos. A ideia é que ela consiga passar por uma reestruturação e voltar a operar plenamente. E nesse meio tempo, a Azul também tinha feito aquele acordo lá dizendo que ela teria intenção de comprar a Azul, desculpa, a Gol, e embora isso não tenha passado muito ainda de uma fase de oferta, por enquanto só o codeshare, mas ainda assim é interessante que entre os novos destinos estão também Juazeiro do Norte, o próprio Galeão no Rio de Janeiro, que tem sofrido bastante com a falta de voos, Recife, São José dos Campos, Campinas e Porto Velho, ou seja, destinos aí que as empresas têm uma presença considerável, mas estão ampliando ainda mais. Isso mostra que tem bastante oportunidade também para o mercado brasileiro ampliar ainda mais a sua oferta de voos. Outra notícia também, essa bem interessante, principalmente se você gostar, for um entusiasta de aviação, é que a Embraer anunciou essa semana quais aeronaves vão estar no Farnborough, aquele grande salão aeroespacial que acontece nos arredores de Londres. É o segundo maior evento ali na Europa. Ele perde, às vezes ganha também, fica um pouco cada ano né? Que é o Paris Air Show ou Le Bourget. Então, anos ímpares fica geralmente não, fica sempre em Paris e nos anos pares em Farnborough. Então, eles ficam ali rivalizando quem é o maior. Supostamente o ano passado foi um pouco maior para a Le Bourget, esse ano o Farnborough um pouquinho menor. Mas seja como for, a Embraer então confirmou as aeronaves que estarão presentes. Obviamente, o KC-390 ele é uma das aeronaves de destaque, no caso, promovido como C-390 Millennium, o 195E2, porque tem bastante potencial no mercado europeu, e a principal estreia da Embraer nesse segmento comercial é o Embraer 190 Cargueiro. Ele acabou de fazer os primeiros voos, então já está lá tentando abocanhar uma parte desse cobiçado mercado de carga aérea e intermediário. Recentemente, eu até falei no Instagram da Aero Magazine, mostrando o potencial desse avião. Ele não concorre diretamente com os A320 e 737 e também não concorre com os ATR-72 cargueiros. Ele fica exatamente no meio do caminho, oferecendo ali uma oportunidade bem interessante e especial para empresas de comércio eletrônico que têm crescido muito. Por exemplo, no Brasil, o Mercado Livre, inclusive, opera uma frota própria. Evidentemente, ele é terceirizado pela Gol, mas são aviões ali dedicados à operação do Mercado Livre. Ou seja, mostra que o comércio eletrônico tem bastante potencial e algumas rotas, essa faixa aí que a Embraer tem disputado, é bem interessante, até porque a maior parte das vendas de comércio eletrônico elas têm grande volume, mas tem peso consideravelmente baixo, o que deve favorecer bastante essa questão do Embraer 190. E também vai estar em Farnborough o primeiro eVTOL da Ivy. Claro, é um mockup ainda, não é a aeronave final, mas também em breve vai estar promovendo ele lá, além de também promover toda a sua gama de aviação executiva. Mas o interessante é justamente a presença tanto do C390, do E2 e também do cargueiro lá em Farnborough, além do eVTOL, que embora seja da Ivy, né, uma spin-off
da Embraer, não exatamente a Embraer que a gente conhece. Outra notícia também aí que eu comentei, que opa, deixa eu passar para cá, bem interessante, é esse uso aí de drones domésticos por criminosos no Rio de Janeiro para fazer ataque às facções rivais. Basicamente, algo que se entendeu até agora, não está confirmado, é que eles usavam um drone, por exemplo, da DJI, prendiam um cabo embaixo para poder soltar o pino da granada e lançar ele sobre posições ali de facções rivais. Óbvio que a chance de acertar outro alvo é muito grande, considerando que não tem muita precisão, mas mostra que realmente os europeus, desculpa, eu li aqui Europa, os cariocas têm se inspirado na questão ali da guerra no leste europeu, ou seja, esse uso aí de drones, principalmente como arma de guerra. Então, pode ser que a gente esteja vendo aí uma ampliação dos recursos por parte do crime organizado contra facções e, quem sabe, em breve até contra o Estado, por exemplo, fazendo ataque a viaturas da polícia ou mesmo grupos policiais, ou seja, um risco bem considerável e que a gente espera aí que o Brasil e o governo brasileiro saiba dar uma resposta através também do governo do Rio de Janeiro. E antes até queria passar aqui rapidinho, deixa eu voltar aqui a tela para não ficar essa justamente uma tragédia. É que se você gosta da Aero Magazine, nosso trabalho, a gente está com uma oferta bem interessante para você assinar a Aero Magazine. Eu vou até colocar aqui em cima o QR Code, aqui ele está, desse lado aqui. Se você clicar aqui, se estiver indo pelo telefone é mais fácil você ir direto no nosso site, aeromagazine.com.br. A gente está com descontos bem especiais para assinatura da Aero Magazine, tanto na versão impressa quanto na versão digital, que você pode ler no seu tablet, no celular ou mesmo no computador. Se você gostar, dá uma olhada lá, tá bem legal, com os descontos assim bem interessante por conta dos nossos 30 anos. Voltando aqui então o nosso programa, já fiz meu jabá rapidinho, é também uma notícia bem curiosa e interessante. Mostra até o desenvolvimento muito rápido da indústria aeroespacial. É que a Cessna entregou agora o primeiro Sky Courier na versão Kombi. Lembrando, a versão Kombi é aquela que leva tanto passageiros quanto carga simultaneamente. O Sky Courier tem tanta versão de carga, que aliás foi o primeiro a ser entregue, e é onde surgiu basicamente o desenvolvimento desse avião, por parte da Feeder Express, e também uma versão de passageiros. Mas em alguns casos, como por exemplo dessa companhia, que é do Alasca, ele se torna interessante justamente por essa flexibilidade de levar passageiros e carga. Isso é especial para companhias aí que operam em regiões bastante remotas do mundo, ou em regiões que têm uma demanda meio que equilibrada entre passageiros e cargas, mas em especial essas operações em regiões remotas do mundo. Então, ele foi recentemente certificado, e então a Textron, através da Cessna, que é uma empresa do grupo Textron, fez essa primeira entrega, e ele vai operar por enquanto apenas no Alasca, mas existe oportunidade de crescer ao redor do mundo. E, abrindo aqui um parênteses, muita gente pergunta por que no Brasil aqueles projetos para um avião dessa categoria acabou não indo para frente. O motivo principal é a falta de clientes. O maior operador desse avião com certeza vai ser a Federal Express, que também deu origem, por exemplo, ao Caravan. Então, quando você já tem um mercado ali que o único grande operador global ficou, é pouco provável que rivais consigam entrar nesse segmento. Atualmente, ele basicamente está aí totalmente na mão da Cessna, porque é um nicho bem pequeno de mercado e é pouco provável que uma startup, por exemplo, a empresa que acabou de nascer, vai entrar nesse nicho. Ou um grande fabricante, por exemplo, a Embraer, também vai dar uma olhada, porque o lucro ali é bem pequeno para esse tipo de aeronaves. Mas no caso da Textron, acabou se justificando porque ela basicamente ficou com 100% desse segmento para ela. E por fim, para a gente encerrar aqui, não ficar um programa muito longo, essa também é uma notícia bem interessante, tem aí pouco a ver com o Brasil. É que a Arábia Saudita confirmou que vai comprar mais 4 Airbus A330 MRTT, enquanto o Brasil não sabe ainda para que caminho vai levar seus C-30, né, já que afinal de contas eles ainda não são KC-30, se vai ser feito essa licitação, com que orçamento, mas mostra que a Arábia Saudita, por enquanto, tem ampliado sua frota de reabastecimentos de grande capacidade. A ideia deles é não apenas fazer o reabastecimento em voo, mas também voos logísticos de grande distância. Lembrando, a Arábia Saudita está numa situação ali relativamente confortável no Oriente Médio, mas seus vizinhos de vez em quando ali pegam fogo e ele também está se preparando para qualquer eventualidade que possa acontecer no mundo. E, se acabar confirmando, ela vai ser um dos maiores operadores do mundo do A330 RTT, justamente por estar ampliando consideravelmente a sua frota. Deixa eu trocar aqui, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo. Bom, esse foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, comentar o que você achou das principais notícias que nós tratamos hoje e se inscrever no canal se por um acaso você não for inscrito. E também não esqueça de dar uma olhada lá no site da Aero Magazine para você ver as principais notícias que nós publicamos diariamente. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.